tendo se retirado de Saul o espírito de quem, gente? O espírito de quem, gente? Está acompanhando ou não está? 1 Samuel 16, verso 14. Podemos? Vamos lá, vou de novo. Tendo se retirado de Saul o espírito de quem? Do Senhor. Da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus, o que tem feito com Saul? Te atormenta. Então, gente, prestem atenção. Duas coisas importantíssimas aqui. O Espírito Santo se retira de Saul e Deus envia um espírito maligno para atormentá-lo. Pastor, mas foi Deus que enviou o espírito maligno para atormentar Saul? Foi o próprio Deus que enviou o espírito maligno. Agora entenda uma coisa. Por que Deus se retirou de Saul? Porque Saul havia desobedecido. Saul havia desobedecido, e como ele havia desobedecido e não houve no coração dele arrependimento algum, o que o Espírito Santo fez? Saiu dele. Agora uma coisa importante, pessoal, é bom explicar isso, porque tem gente que confunde as coisas. Muitas pessoas usam esse trecho para afirmarem que o Espírito Santo sai da pessoa. Entenda uma coisa: o Espírito Santo que agiu no Antigo Testamento, agiu no Novo Testamento, que age hoje, é o mesmo. Não são dois Espíritos, é um só. Só que no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o Espírito Santo vinha, se apossava da pessoa para cumprimento de uma missão, para capacitar a pessoa para uma missão. No Novo Testamento, na Nova Aliança, o Espírito Santo vem para regenerar, para capacitar também, mas para regenerar. Por isso que você vai ver, por exemplo, o Espírito Santo que saiu de quem? Outra pessoa que o Espírito Santo saiu de Sansão. De Sansão. Mas por que saiu de Sansão? Porque ele havia desobedecido, ele deixou de cumprir aquela missão. Deu para entender? Então assim, o Espírito Santo saiu, o Espírito do Senhor saiu de Saul porque desobedeceu, e Deus enviou o espírito mau para atormentá-lo. Então, duas coisas, pessoal: o Espírito Santo, o Espírito do Senhor se retira, e o espírito mau vem para atormentá-lo. E detalhe: o espírito mau não se apossou de Saul, que não fala que se apoderou dele, ele veio para atormentá-lo. Você vai entender por que estou falando isso. Muito bem. Só para você entender, quando o Espírito do Senhor se retirou de Saul, ele continuou reinando, gente. Não pense você que o Espírito Santo se retirou dele, o Espírito do Senhor se retirou dele e ele já largou o trono. Não, ele ficou por alguns anos ainda no trono. Peraí, pastor, então Deus se retirou e ainda ele continuou no trono e continuou fazendo sem Deus e com o espírito mau atormentando. Qual foi a ideia de Deus? Que quando ele não está no controle, você pode até fazer, mas será atormentado. Ele até reinava, ele estava como rei, mas porém um rei atormentado por não ter com ele mais quem, gente? Deus. Problemas todos nós temos, mas os filhos de Deus não estão atormentados. Ninguém, quem está em Jesus está atormentado. Não tem ninguém atormentado em Cristo. Se eu estou em Jesus, como é que eu vou vir atormentado? Não tem como. Agora, sem Ele, aí sim. Então Deus se retira e o mal vem para atacá-lo. E aí, continuando, no verso 16 diz assim:
Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele dedilhará e te acharás melhor. Então, gente, preste atenção, por favor. Alguns falam que era algo melancólico, né? Esse tormento de Saul era algo melancólico. Então o que eles falaram, os servos dele? Ordena a gente para buscar alguém para dedilhar a harpa, para que o Senhor se sinta melhor. Não é isso que a música faz? Quando você, né, coloca lá uma música na cozinha, no quarto, na sala, o que a música faz para o ambiente? Melhora o ambiente. Há comprovações científicas que a música mexe com o corpo. Por isso, quando a pessoa está lá exercitando na academia, né, ela coloca uma música, a música mexe com o corpo. Então ela mexe com as emoções. Então a ideia deles: vamos buscar alguém para tocar, para o Senhor se sentir melhor, porque ele estava tão atormentado. E ele atormentado, os outros também viviam atormentados. Então eles queriam o quê? Paz no ambiente. Eles queriam que Saul ficasse mais tranquilo, mais leve. E deram a ideia de buscar uma pessoa que sabia tocar harpa. Então entenda uma coisa: Deus se retira, o espírito mal vem e alguém sugere um homem para tocar harpa. Olha só quem aparece, verso 17. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e trazei-me. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de quem, gente? De Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é forte, e o que mais? E valente, homem de guerra, sisudo em palavras, e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Então, olha que maravilha, só para vocês entenderem. Um dos moços, um dos servos, eu conheço uma pessoa, e começou a falar as características de Davi: sisudo, homem forte, valente, homem de guerra, boa aparência. E no final, o Senhor é com ele. A grande qualidade de Davi não era sua aparência, não era habilidade. Davi, ele tinha um dom extraordinário para tocar harpa. Ele era habilidoso na harpa. Sua principal qualidade: o Senhor é com ele. Então o que nós vemos aqui? Deus, na sua soberania, no seu propósito, criou uma situação para introduzir quem? Quem, gente? Davi. O que tem a ver o espírito mal com a harpa? O que tem a ver o espírito mal com Davi? Mas lembra que eu falei para vocês que Deus cria situações? Então, quando Deus quer cumprir o seu propósito, são situações inesperadas. Lembraram de Davi, e o principal, o Senhor era com ele. E aí, continuando, no verso 19, gente, diz assim: Saul enviou os mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito. Enviou-os a Saul por intermédio de Davi seu filho. Assim Davi foi a Saul, esteve perante ele, este o amou muito e o fez o seu escudeiro. Então, pessoal,
Quando Davi chega no reino de Saul, Saul se apaixonou, modo de falar, ficou apaixonado por Davi, gostou muito de Davi, caiu na graça de Saul. Mas qual era a ideia? Entenda isso. Quem foi o sucessor de Saul? Quem, gente? Davi. Mas como Davi era inexperiente, e olha o propósito de Deus, Deus introduz Davi no reino, para que Davi conhecesse a corte do reino, para que Davi conhecesse todas as pessoas, e para que ele ficasse conhecido diante de Israel, tocando harpa, não como rei. Entrou no reino, entrou na corte, tocando harpa, porque a ideia de Deus era preparar Davi. Essa era a ideia de Deus, preparar Davi. Entenda uma coisa, Deus, Ele não, uma frase muito conhecida, Ele não chama pessoas capacitadas, Ele escolhe pessoas capacitadas, Ele capacita os escolhidos. Como por exemplo, hoje foi falado na mentoria, achei interessante isso. Lutero, por exemplo, Lutero, ele era um homem perturbadíssimo, gente. Lutero era conhecido como perturbado. Era um homem, você tem uma ideia, ele gastava 2 horas no confessionário com os padres, todo dia estava 2 horas confessando os seus pecados aos padres. Chegou uma hora que os padres não aguentavam mais Lutero. Olha, quando você pecar de verdade, você vem. E foi um grande reformador. Foi o que? Então olha só quem Deus chama. Mas Lutero, que era um monge, sim, até que um dia a ficha caiu, Romanos 1, que ele entendeu que todavia o justo vive pela fé. Foi o start para entender que não são as obras, mas sim a graça. Então Deus usou quem? Um que já estava ali. Então Deus leva, quando Deus quer, Ele prepara, Ele tem os seus caminhos. Ele tira aqui, coloca aqui. Ele introduziu Davi como um tocador de harpa, para ser conhecido. E um detalhe muito importante, antes dele chegar no reino, Saul já sabia que Deus era com ele. E para continuar, no verso 23, ou melhor, 25, diz assim: Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor. E o espírito maligno, o que, gente? Se retirava dele. Ouça com atenção. Quando Davi tocava a harpa, ele sentia alívio, e o espírito maligno embora. Por que isso? Inclusive tem gente que até critica os que são contra louvor, acho que louvor é emoção. Não tem nada a ver essa passagem com emoção. O louvor tem que existir. O louvor é louvor a quem? A Deus. O louvor é adoração a Deus. Não tem nada a ver. Muitos usam esse trecho para falar, tá vendo? Que música, emoção, não tem nada a ver. O que acontece aqui? Saul sabia que Deus era com Davi. Então todas as vezes que Davi tocava, o espírito maligno se retirava, o tormento acabava. Qual era a ideia? Quem estava tocando tinha Deus com ele, e quem recebia o som daquilo, Deus havia se retirado. Qual era a mensagem que Deus estava trazendo para Saul? Que quando ele está presente, não há tormento, não, é alívio. Olha a diferença de alguém que tem a minha presença, Saul, e alguém que não tem. E por que Saul não tinha mais? Porque ele havia desobedecido.
coração dele não foi humilde para um arrependimento, e Deus havia se retirado, diferentemente de Davi. Então Deus quer isso, Deus quer um coração nele, Deus quer que nós estejamos nele. Sofreremos lutas, perseguições, mas teremos alívio. Pode vir o que for, pode acontecer o que for, que quem está em Deus tem alívio. E foi uma maneira de Deus mostrar para Saul que o sucessor dele, embora mais para frente nós vamos ver, no domingo a gente vai ver a inveja de Saul. Saul amou Davi, gostou muito dele, mas não ficou nisso não. Depois ele virou o cão para cima de Davi. Ele ficou com inveja de Davi, de tal maneira que o povo começava a gritar, o povo fazia música: Davi matou tantos, Saul matou tantos. E ele começou a ficar com inveja de Davi. Ficou com inveja porque Davi era bom. Davi tinha uma qualidade que ele não tinha mais. Deus era com ele. Era com ele. Então, olha a diferença, né? A gente vai falar sobre, domingo a gente vai falar sobre a inveja, mas outro assunto, que envolve Jonatas também. Então eu não quero entrar não, mas você vê a diferença. E para finalizar isso, essa passagem, essa mensagem tão gloriosa, João 5,5 diz assim: eu sou a videira. Posso ler? Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse, o que, gente? Dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15,5, falei 5,5, né? João 15,5: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis, o que, gente? Fazer. Pastor Joel, mas vem cá, o que esse versículo tem a ver com a história de Saul e Davi? Tudo. Jesus diz: eu sou a videira e vós os ramos. Bom, videira e ramo. Quem permanece aqui produz o que? Fruto. Então vamos lá. Frutos apareceram na vida de Davi? Sim. Por que apareceram? Porque o Senhor era com ele, e ele era com o Senhor. Ele permaneceu em Deus, e Deus permaneceu nele, produziu frutos. E finalizando, por que fez o que fez? Porque ele estava em Deus. Por isso que Jesus disse: sem mim nada podeis. Quando Saul desobedeceu, ele tentou na força do braço, ele tentou ir naquilo que ele achava que era certo. O que ele fez? Ele menosprezou Deus. Ele disse: ó Deus, é como se ele estivesse falando: olha, o Senhor falou isso, mas eu acho melhor fazer isso. Ou seja, eu vou fazer do meu jeito. Ele é a videira e nós somos ramos. Os frutos bons que aparecem hoje na nossa vida, pastor Valdemir, os bons frutos que aparecem hoje, não aparecem porque somos bons. Não. Eu estava estudando semana passada, até, eu não sei se eu coloquei no grupo isso, frutos de justiça. O que são frutos de justiça? Sabe o que são frutos de justiça? Aquilo que é produzido em nós porque foi plantado. A graça foi plantada aqui dentro, a raiz foi plantada aqui dentro, a semente foi plantada, chamada graça. E nós somos ramos, estamos ligados a essa videira. Bom, se foi plantado, estamos nela. O que vai aparecer? O que vai aparecer, gente? Frutos. Os frutos vão aparecer. A única maneira de você identificar um cristão não é porque ele carrega uma Bíblia, não é porque ele frequenta uma igreja. A única maneira de você identificar um cristão é que frutos são vistos em sua vida. Amém? Você vê que antigamente, e isso pode um dia acontecer, se você buscar a história dos mártires aí, você vai ver cada história. Por exemplo, quando teve lá aquele incêndio em Roma,
culpa caiu sobre os cristãos. Só para vocês terem uma ideia, eles perseguiram os cristãos até a morte. Eles pegavam os cristãos, eles amarravam nos postes, porque a cidade estava sem luz. E eles faziam dos cristãos, eles pegavam uma lata de pinche, jogavam sobre eles e ateavam fogo. E eles ficavam, os cristãos pegando fogo, iluminando a cidade. Eles faziam dos cristãos luminares, para iluminar a cidade. Homens que não negavam a sua fé, homens que permaneceram em Cristo, até mesmo em face da morte. Amém, pessoal? Então, que estejamos em Cristo, que estejamos com Ele e Ele com a gente, porque sem Ele nada podemos fazer. A diferença de Davi para Saul: o pecado de Davi foi bem mais cabeludo do que o pecado de Saul, muito mais, a grosso modo. Só que uma diferença: Davi, coração arrependido em Deus, e Saul não. Por isso que Deus havia se retirado. E o interessante é que aqui no Salmo 103, Davi, falando um pouco dos pensamentos que ele tinha para com Deus, como que Davi, ele via Deus, Salmo 103, no versículo 16 em diante. E é bom lembrar que quando Deus, se nós vemos o caso de Lutero, Davi, Pedro, todos os homens, mulheres que Deus no passado os escolheu para a obra dele, para propagar o Evangelho, Deus nunca escolheu e nunca vai escolher pessoas certinhas. Nós estamos falando sobre isso, pessoas que aos olhos humanos são pessoas desequilibradas, sem condições alguma, mas são esses que Deus escolhe. Olha para você ver, e hoje nós entendemos por que Deus escolheu Davi. E aqui ele no Salmo 103, ele fala um pouco da misericórdia de Deus. Salmo 103, versículo 16. Vamos no versículo 17. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade e eternidade sobre os que o temem, a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para os que guardam a sua aliança, e para que os que se lembram dos seus preceitos, os que os cumprem. Olha que interessante, versículo 19: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo, quer dizer, a soberania dele. Bendizei o Senhor, todos os seus anjos. Que maravilha. Então, igreja, você veja bem que a soberania de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus alcançou esses homens e vai alcançar outras pessoas, não é porque são qualificados, mas é pela entrega e pela sinceridade, como o caso de Davi. Exato. E assim, a misericórdia de Deus, Davi era melhor que Saul? Não. Não é questão de ser melhor. Aos olhos humanos era um desqualificado, até para o pai. Exato. Mas para Deus ele era o mais qualificado pelo coração dele. Exatamente. Então é tão glorioso de ver que tudo é Deus, pessoal. Tudo é Deus, Tudo é nele, é Ele sempre. O Antigo e o Novo Testamento, ambos já falavam. No Antigo, já se falava da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus já existia. Então, quando fala o Senhor era com ele, a Santíssima Trindade, os três uma pessoa só. Então, assim, o que a gente vê aqui, como o senhor bem colocou, é a misericórdia dele e a soberania dele. Se não é isso, acabou. Se não é a misericórdia dele, pode ser quem for. A pessoa pode ser boa, pode ser boazinha, faz bem, não faz mal a ninguém, Se não é a misericórdia dele, a soberania dele, acabou. O interessante é que Deus o escolheu não foi pelos afazeres dele, pela intenção dele, pelo coração dele. Exato. E Deus sabe, Deus conhece o interior do ser humano, sonda mentes e corações. Fiquem de pé, por gentileza, gente. Que maravilha. O Senhor era com ele, acabou. O Senhor era com ele. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado por essa palavra, Deus. Tudo que mais importa para nós é estar em Ti.
importa o que fazemos, queremos estar em Ti. Saul, mesmo o Senhor se retirando dele, ele ficou por um tempo ainda no trono. A questão não era a posição, porque ele continuou com a posição. A questão, Deus, o problema era que o Senhor havia se retirado. E a prova disso é que ele vivia atormentado. Senhor, sabemos que esse mundo está atormentado. O mundo jaz no maligno, pela falta de Tua presença, pela sede de Tua presença, ó Pai. Estamos nesse mundo, ó Deus, mas graças a Ti, o Senhor não permite tormento em nossa alma. Não, o Senhor nos traz alívio, ó Deus. Eu Te exalto, Te louvo e Te agradeço por tudo que o Senhor tem nos dado. Agradeça a Ele. Senhor, eu Te louvo e Te agradeço, ó Pai. O Senhor tem cuidado da gente. O Senhor nos restaurou, Pai. Nunca houve Te adoramos, noite, Senhor, que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo um rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo um rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. esse é o nosso Deus. Aquilo que parecia impossível, esse é o nosso Deus. aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia, Deus, obrigado, Senhor. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, Esse é o nosso Deus. mas Esse Jesus Ele fez. mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, Usa-me, sou o teu milagre. usa-me, 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 Senhor. eu quero te servir. Usa a nossa vida, Pai. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, Adoramos, ó Pai, a nossa vida entregamos em tuas aquilo mãos. que parecia Usa, Deus. não ter saída, Estejamos sempre em Ti, Pai. aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Obrigado, Senhor. Usa a nossa vida, Deus. Queremos ser vasos em Tuas mãos, instrumentos em Tuas mãos. Obrigado, ó Pai. E nos conduza sempre, sempre. Somos ramos, o Senhor é a videira. E que através do Senhor, frutos de justiça sejam produzidos, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome. E os que creem, digam amém. Graças a Deus.